Estamos de volta com o Viva Educação para falar um pouquinho sobre a escolha dos paradidáticos nas escolas. O que é que deve ser levado em consideração, hein? Vamos conversar com a professora doutora Célia Seabra sobre esse assunto. Professora Célia, seja bem-vinda. Obrigada. É a primeira vez no programa? Não! Gente, olha, só eu para ter uma consultora particular, ela é minha consultora particular em assuntos educacionais, uma consultora educacional formada com doutorado pela UNB. Eu sou muito chique, professora. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui, porque eu fico muito feliz com esse programa, porque esse programa consegue transmitir assim uma educação que a gente nutre, né, dentro da gente como professora. Então é sempre uma alegria estar aqui. Ah, que coisa boa. Professora, vamos falar sobre o seguinte. As escolas elas já começaram a distribuir a lista de livros didáticos e paradidáticos. A primeira coisa que me chama a atenção é que quase não existem obras da literatura infantil piauiense nessas listas. Não é verdade? Você, como autora, como é que você se sente diante de uma realidade como essa? Bom, é uma realidade, diz que santo de casa não faz milagres, mas Sim. A gente insiste nesses milagres, né? Realmente, aqui, por exemplo, eu tenho 3 livros publicados. Desses 3 livros, um que é esse aqui do Crispim, que foi o primeiro que foi lançado, 2 escolas particulares de Teresina adotaram. Posso falar o nome dela? Pode falar. Então, o Instituto Dom Barreto e a escola Bright Bee. Então, são 2 escolas que adotaram um livro e eles, todo ano, eu estou lá na escola fazendo um trabalho com as crianças e é muito gratificante. Então, fora o meu trabalho, né, de livros, há outros escritores também em Teresina, escritores muito bons, materiais muito bons e que precisariam estar nessas listas também, né? Então, nós temos hoje uma produção literária muito grande em Teresina e é uma produção literária de qualidade. E que eu lamento muito por não vê-las nessas listas. Inclusive, de vez em quando eu olho para aqueles livros, poxa, um livrinho tão simples, a gente tem livros tão melhores aqui, por que é que esses livros não têm espaço? Tem a ver um pouquinho com a questão editorial? Sim, eu acredito que tem a ver sim com essa questão editorial. Por exemplo, os meus livros, eu fiz todo o processo de produção, né? De forma independente, totalmente independente, mas há outros autores que recorreram a algumas editoras e algumas vezes esse processo de chegar até na escola é um processo que ele é terceirizado, né? Ele tem outras pessoas no caminho. Então, eu acho que isso dificulta, mas eu acho que o problema maior nem é tanto a questão editorial. Eu acho que a questão maior tem a ver com um certo preconceito até de que, de repente, o que vem de fora talvez seja melhor, né? Então, eu acho que sim, essa questão do preconceito é algo muito sério. Então, por exemplo, na minha experiência, o meu livro, antes de acontecer em Teresina, ele já tinha sido utilizado em Mato Grosso no Sul, sim, em Sergipe, em São Paulo, e só depois é que ele veio acontecer em Teresina. Então, foi preciso que pessoas de outros estados entrassem em contato com pessoas de Teresina para me localizar, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo de que às vezes é preciso romper com algumas barreiras culturais. Agora, algo que você falou aí um tempinho atrás, é o seguinte: você, por exemplo, como autora piauiense, você tem a oportunidade, devido a essa proximidade, de fazer um trabalho melhor com as escolas, não é isso? Então, imagina, é a mesma coisa de um show. Você pode comprar, você pode comprar um disco. Você pode
fechar um álbum e escutar em casa. Mas você ir a um show do artista tem outro significado. A mesma coisa acontece com o autor, Isso, né? e eu queria inclusive relatar um pouco as experiências que eu tenho de ir, por exemplo, no Instituto Dom Barreto e na Bright Bee, que são as escolas que adotaram esse livro, são experiências maravilhosas. Então, assim, os professores, os coordenadores, eles fazem um trabalho muito bacana com as crianças. Então, quando eu chego na escola, já existe aquela expectativa e as crianças perguntam, mas você é daqui? Eu digo, sim, eu sou daqui. E perguntam onde mora, pergunta se eu já conheço o Encontro dos Rios. Então, é um contato muito mais caloroso, sem dúvida, muito mais vívido. Agora, outra coisa que eu gostaria de saber é como é que a gente pode extrair de um livro infantil o melhor que ele tem. Porque os pedagogos, os professores, eles conseguem fazer isso porque isso faz parte do dia a dia deles. Mas aqueles pais que gostam de estimular os filhos, a leitura, o que a gente pode fazer, professor? Bom, essa questão de trabalhar com a literatura infantil em casa é algo que, por exemplo, no âmbito da educação, nós chamamos isso de literacia familiar, né? Então, é uma parte do letramento literário. Alguns pais, né, algumas famílias, eles conseguem ter aquele momento de literatura, né? E acaba sendo um momento muito bom. Mas alguns não conseguem porque não sabem, né? Sim. Então, nós esperamos, né, poder contribuir com isso, né? Em breve nós vamos ter uma oficina, viu, famílias, sobre essa questão da literacia familiar. E vai ser lançada aqui no seu programa, tá, Vivi? Assim eu espero, assim eu espero. Então, para que você tenha essa familiaridade, né? Gente, eu vou encerrar a nossa entrevista falando para vocês desse livrinho aqui. Esse aqui é o Crispim, né? O Crispim, o Menino do Rio. E assim, esse livro, eu vi esse livrinho nascer e eu acho a proposta dele maravilhosa porque ele faz uma releitura da lenda do Cabeça de Cuia. Que, apesar de fazer parte da nossa cultura, eu acho uma lenda muito feia. O Crispim mata a mãe dele, passa fome, é uma coisa assim muito triste. E o Crispim, o Menino do Rio, ele vem trazendo a lenda de uma maneira diferenciada, preservando os aspectos, né, culturais, originais, né, da lenda, mas adaptando para uma linguagem infantil, sim, trazendo mais pureza e mais beleza, né, professora? Isso. E o livro, ele mantém, né, a estrutura, né, literária da, sim, lenda, mas sem a parte da violência. Então, ficou uma linguagem mais acessível às crianças e mais lúdica também. Certo, professora. Obrigada pela sua presença.